Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa planta aqui, o lírio da paz. A gente já falou um pouquinho sobre ele na questão mística, na questão energética, porque a gente vai estar podendo usar essa planta para nos proteger e também para limpar o ar da nossa casa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais cuidados com o lírio da paz. Bom, os lírios da paz são plantas super comuns nas casas brasileiras, então eu vou começar já destacando... Meu Deus, estou falando com a tesoura na mão. Peraí. Já vou começar destacando um fator muito importante sobre ele. Quem me segue lá no Instagram já viu que eu postei um videozinho rapidinho sobre plantas tóxicas. E o lírio da paz é uma planta tóxica. Então se você tem crianças que podem mexer na planta e cortar ela e às vezes colocar na boca. Ou se vocês têm cachorrinhos, gatinhos, principalmente filhote que gosta de mexer nas plantas, logo mais vocês vão ver um vídeo aqui no canal do dia em que cuidamos 24 horas de um filhotinho e ele mexeu nas plantas, depois a gente teve que remover todas as plantas e colocar num lugar alto para ele não ter acesso. É uma planta tóxica, então atenção, não é uma planta que eu percebo que é agressiva no manuseio. Como eu falei no vídeo da Comigo Ninguém Pode, que a gente vai deixar linkado aqui nos cards, junto com o vídeo também das plantas protetoras que a gente fala do lírio. Quando eu mexo nessa planta, eu não fico com nenhuma alergia e eu sou super alérgica. Ela não é agressiva nesse nível, vibes Comigo Ninguém Pode, mas ela é uma planta tóxica, então legal ficar longe das crianças. Como eu falei, é uma planta que é legal a gente estar manuseando e tá fazendo as podas de limpeza, assim como a gente faz na Comigo Ninguém Pode. Então o que eu faço? Por que eu trouxe essa tesoura que tá na minha mão? Quando a gente tem folhas que não estão tão bonitas, ou quando a gente tem flores que já estão velhas, que são quando as flores começam a ficar assim, ó, verdes, aí às vezes até essas brácteas aqui, que são as folhas modificadas, começam a ficar verde, eu acho que é sempre bom logo podar, porque você vai estar dando mais força para a planta, para ela surgir mais bonita. Então acho que a minha primeira dica de cultivo da minha Comigo Ninguém Pode é podas de limpeza. Então tenho aqui uma folha verde, o que eu vou fazer? Vem aqui, cameraman. Eu vou até onde eu conseguir da base dela e vou cortar com a minha tesourinha de poda. Pode ser uma tesoura comum também de papelaria, desde que esteja esterilizada, esteja bem afiada para cortar. Depois, eu recomendo passar um pouquinho de canela para evitar que entrem fungos, que entrem... bichinhos podem fazer mal para sua planta. Então, ó, cortei aqui uma flor velha. Eu quero mostrar para vocês como que é uma flor na época em que ela ainda está jovem. Ó, isso aqui é a bráctea, é uma folha modificada. A flor, na verdade, é isso aqui, que é uma inflorescência, são várias mini florzinhas. Quando ela tá jovem, ela é branca. Quando ela vai envelhecendo, ela vai ficando esverdeada. E esse pozinho que tá aqui é o pólen dela. Então é por aqui que ela faz a reprodução. Ela libera esse pólen no ar até ela encontrar uma outra flor e assim acontece a reprodução cruzada. Essa flor aqui já tá um pouquinho mais velha, mas como ela ainda tá bonita, tá erguida, eu vou deixar. Essa aqui tá bem jovem. Para quem é alérgico, eu recomendo ter um pouco de atenção, porque às vezes esses poros podem se soltar, ficar no ar, pode dar alergia para quem é muito sensível, então atenção também. Além da poda das flores velhas, eu também recomendo fazer a poda das folhas que estão mais feinhas, porque é normal a sua planta apresentar folhas mais amareladas, folhas que, devido à falta de umidade, acabam ficando com a pontinha muito queimada. É normal, não significa que a sua planta não está saudável. É normal, o ciclo da vida. Envelhecem as folhas, a gente tem que ir lá e podar. Isso se chama poda de limpeza. Igual eu fiz nas flores, é bom a gente podar bem na base. Ok? E depois selar com um pouquinho de canela em pó ou própolis. Além de deixar a sua planta com mais força para virem novas folhas, a planta fica muito mais bonita. Às vezes parece até que ela tá mais cheia, não é, amor? Uhum. O Ale gosta de fazer podas de limpeza de tempos em tempos das nossas plantinhas. Eu viro e mexo, quando eu vou regar, eu vejo uma folhinha seca, uma folhinha mais feia, falando, não, essa aqui eu já tiro. Inclusive o vídeo da samambaia, que a gente vai deixar aqui nos cards,
Depois, quando eu tava assistindo pra gente liberar, eu fiquei pensando, devia ter feito uma poda de limpeza antes, que tinha umas folhas que não estavam tão bonitas. Enfim, o lírio da paz é uma planta de floresta tropical. E como vocês podem reparar, ele não fica alto. Aqui nesse vaso eu tenho duas espécies de lírio da paz. Eu tenho esse que tem a folha imensa e eu tenho um que tem a folha mais fininha. São espécies diferentes, eu plantei no mesmo vaso. Mas até o que tem a folha imensa, ele não vai ficar muito alto não. E numa floresta tropical, uma planta com esse tom de verde escuro, baixinha, você já pode ter certeza que o ambiente dela é meia sombra. Meia sombra é aquele ambiente na sua casa que pega um pouquinho de sol, mas é por poucas horas do dia. A maior parte do tempo é só luz indireta. A luz forte no seu lírio da paz pode queimar ele. Então eu ficaria bem atento para ele só pegar aquele solzinho do começo da manhã ou aquele solzinho do fim do dia, que é um sol um pouco mais leve. Meia sombra pega sol, tá, gente? Então vai bater a luz do sol na folha dele, não vai ser só claridade. Se o seu lírio da paz não tá dando flores, muito provavelmente é porque ele não tá pegando essa incidência de sol que ele precisa. Meia sombra não significa não receber sol, significa receber sol moderado. Isso incentiva a floração. Todas as plantas que dão algum tipo de floração, inflorescência, elas precisam de um estímulo do sol. E por ser uma planta de floresta tropical, é uma planta que gosta de água, gosta de umidade. A minha, vocês podem reparar que ela tá com algumas folhinhas que estão com a pontinha seca. Gente, isso aqui é baixa umidade do ar. Tem gente que, para evitar isso, coloca um umidificador ou então espirra água na planta. Eu confesso que nesse aspecto eu não faço. Eu sou doida, mas não tanto, porque eu também tenho que trabalhar e não dá tempo de ficar aumentando a umidade do ar. Mas se você espirrar sempre água na sua plantinha, vai fazer muito bem pra ela, ela vai agradecer. E rega. Tem uma coisa que as pessoas fazem com o lírio da paz que eu fico louca quando eu ouço. O lírio da paz é uma planta que ela conversa muito com a gente. Então, quando tem pouca água no substrato dela, quando ela tá com sede, ela murcha. E ela fica toda caída. Vamos colocar uma foto disso aqui pra mostrar. Aqui vocês podem reparar que ele não tá morto, ele só tá com as folhas caídas indicando que ele precisa de água. E ele é uma planta interessante, tem muita gente que faz vídeo na internet com time-lapse, que fala. Coloca água e espera a planta subir de volta. Porque quando você põe água, ele não leva muito tempo para subir e ficar bonito de novo. Só que isso é muito estressante para a planta. Não é legal, gente. Não espere o seu lírio da paz pedir água para você dar água para ele. Porque quando ele pedir água é porque ele tá muito mal. Não é saudável. Eu já ouvi várias pessoas falando, não, o bom do lírio da paz é que ele te avisa quando tem que regar. Gente, não. Quando ele avisa é porque ele está desesperado. A melhor regra para você regar o seu lírio da paz é dedinho na terra. Dedinho na terra. Tirou, o exemplo do nosso aqui. Dedinho na terra, eu tirei. Tá super seco. Olha isso. Só tá sujo, mas tá seco. Ele tá precisando de água. Já vai lá, já coloca bastante água em abundância pro lírio da paz que ele vai gostar. Substrato. O lírio da paz não é uma planta exigente. Ele fica bem satisfeito com uma terra vegetal de boa qualidade. Então aquela terra que você pega, aperta com a mão, abre e tá soltinha, não forma bolinho, é uma terra vegetal de boa qualidade. Mas eu recomendo que você também misture mais alguma outra partícula para deixar a terra mais soltinha, porque ele não tem as raízes tão grossas quanto uma pinguim pode, por exemplo. Então, para facilitar o crescimento das raízes, eu gosto de pegar um substrato, uma terra vegetal boa, de boa qualidade, não barro, né? E misturar com um pouquinho de casca de pinos, um pouquinho de carvão bem picadinho. É aquele carvão que não foi pra churrasqueira, gente. É o carvão limpo, sem sal, pelo amor de Deus. É legal a gente colocar um pouquinho de chips de coco também, pra deixar a terra um pouco mais soltinha. Eu diria que ele estaria entre um substrato de antúrio, que aí tem que ser bem soltinho. Tem gente até que cultiva o antúrio na água. E um substrato de Comigo Ninguém Pode, que é zero exigente. Então eu colocaria ali no meio. Então, não precisa ser completamente solto, plantado num substrato parecendo samambaia, não precisa. Mas também eu acho que o ideal é você não deixar só na terra vegetal. Deixa ele com o substrato um pouco mais aerado, que vai ser bom para ele. Adubação. O lírio da paz dá flores, como eu mostrei, né? Ele dá aquelas inflorescências com as brácteas.
Toda planta que dá flor e a flor é bonita, e eu diria que a flor do lírio da paz é uma das características que chama a atenção dele, é uma característica bonita da planta, é bom a gente colocar um adubo rico em fósforo, que é a substância que vai estimular essa floração. Então, se você colocar um adubo rico em fósforo, como é farinha de osso, torta de mamona, torta de algodão, NPK 4,14,8 e tendo a incidência solar que ele precisa, ele vai te encher de flores. E é flor o ano inteiro, tá? Ele não tem um período específico para floração, é flor o ano inteiro. Mas, como também eu acho que as folhas do lírio da paz são lindas e chamam a atenção, eu acho que também é uma parte muito bonita da planta, eu não deixaria de colocar um adubo legal para a folha também. Então seria algum adubo rico em nitrogênio. Eu posso colocar... ao invés de colocar um NPK 4,14,8, eu posso colocar um NPK 10,10,10, que é mais equilibrado. Ou eu posso colocar um adubo foliar, que eu já aproveito e vou estar colocando mais umidade no ar também, além de estar espirrando adubo. Humus de minhoca, legal, é um adubo equilibrado, mas não é exigente. Eu costumo adubar as plantas aqui de casa, todas elas, eu não fico marcando qual que eu estou adubando em qual período, mais ou menos de 2 a 3 meses de espaçamento. Adubo é melhor errar para menos do que para mais, porque se você coloca muito adubo, você mata a sua planta e é muito difícil de salvar. Então erra para menos. Como que eu faço mudinha dessa planta? Divisão de touceira. Então eu vou tirar essa minha planta do vaso, vou pegar uma faca esterilizada, não quente, e eu vou estar cortando a touceira. Touceira é porque essa planta ela vai se entouceirando, então ela vai se espalhando, ela vai crescendo para o lado e surgindo uma nova aqui do lado, crescendo para o outro, surgindo uma nova. Nesse cresce para o lado e surge, aqui na terra vai ter a raizinha. Eu vou cortar aqui e essa outra mudinha eu vou plantar em outro local. Não é uma planta que eu tenha feito mudinha na água, geralmente eu faço direto na terra. Eu faço essa divisão de touceira e coloco em vasos menores. Há quem cultive lírio da paz só na água, também dá certo. É uma arácea, geralmente as aráceas a gente consegue cultivar só na água, mas sempre que você cultiva uma planta na água, você tem que adubar a água também. Se vocês se interessarem por hidrocultura, comentem aqui no nosso vídeo que eu posso fazer um vídeo inteiro sobre isso e mostrar as plantas que eu cultivo na água também. No vídeo de hoje eu acho que é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal também, Plantitoritas, lá no Instagram, que agora tá bombando, que eu aprendi a fazer Reels, menina, tá uma loucura. Vamos que vamos! Tchau!